Graça e paz, irmãos. Quero estar aqui. Não se preocupem, aqueles que se preocupam comigo pela minha imunidade, o estado gripal. Eu vim só, estou só, tomei todos os cuidados. Até agradeço as mensagens de alguns de vocês. Estou aqui nesse lugar. Vocês sabem, não preciso dizer muito, aqui são 30 anos, então é como se eu precisasse também estar aqui. É como se eu aqui estivesse olhando para vocês, vendo mesmo nos bancos vazios, reconhecendo os lugares onde boa parte de vocês costuma sentar. Olho todos. Quando o Geraldo está presente tocando, eu me arrisco a cantar os hinos mais antigos. Se bem que da última vez ele tocou numa nota alta toda a vida. É bom que a gente reconhece os limites, não é? Pois bem, irmãos, quero trazer uma reflexão para nós todos, uma palavra, uma meditação. Vocês conhecem bem o texto de Lucas 24:15, dos discípulos caminhando para Emaús, no caminho de Emaús. Alguém fez uma narrativa que eu quero ler para vocês. Era uma noite de primavera, 2 homens seguiam pela estrada de Emaús, iam encurvados ao peso de um fardo, entristecidos pela morte do seu amado Senhor. De repente, outra pessoa os alcança no caminho, um desconhecido, que se põe a caminhar lado a lado com eles. E eles vão conversando. Quando o coração deles vai se aquecendo, eles pedem para aquele estranho: não vá embora, fique, permaneça conosco, fica, Senhor, já se faz tarde. E Jesus fica, e ao partir o pão, então eles identificam claramente: é o Senhor. Bem, queridos, na nossa vida, como na vida dos discípulos, muitas vezes é difícil reconhecer que Jesus está presente, que Ele se faz presente. Veja que antes desse episódio, tinham acontecido outros 2. Uma vez eles estavam no barco, à noite, mar revolto, e eles sozinhos. Jesus estava orando no monte. E vocês se lembram da passagem que diz que Jesus veio andando sobre as águas. Só que, ao verem Jesus, o que eles dizem é um fantasma. Agora imagina vocês o quadro. Eles estão assustados pelo mar revolto, numa noite, estão assustados, com medo, e ao invés de olharem para Jesus, vendo o socorro, eles olharam para Jesus e viram um fantasma. A coisa só piora. O desfecho vocês conhecem, Jesus se dá a conhecer: sou eu, Pedro, sempre Pedro, eu quero ir, vai por um pouco, mas afunda, porque o medo faz afundar, mesmo Jesus estando perto. O outro episódio é de barco também, mas Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. E agitado, o vento e ondas, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Como não? Jesus está ali. Jesus está dormindo. É assim, amados. Tal qual no caminho de Emaús, tal qual no barco, nas 2 situações, tristezas, medos, nos impedem de perceber Jesus. Nos impedem, mesmo que Ele esteja perto. Ele está no barco dormindo. O Senhor está conosco. Não há uma ação dele clara, mas Ele está ali.
Será que o barco onde Jesus está vai afundar? Só a presença de Jesus nos daria a certeza que não, o barco não afundaria, Jesus está ali. Ainda que ele não se manifeste, ainda que ele não esteja falando nada claramente para nós, mas ele está ali. O barco não vai afundar. Entretanto, os discípulos ficaram com medo. E o medo? O medo faz coisas. Jesus acorda e fala com eles. Oh, homens de pouca fé! Meu Deus, penso que nós devemos orar novamente e insistentemente, como eles uma vez falaram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos, Senhor, a fé. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Depois de ressuscitado também, tal qual no caminho de Emaús, Jesus aparece àqueles que voltaram a pescar. Também noite, mas não havia problema com o mar. O problema era outro, eles não conseguiam pegar nada. Parece até alguns pescadores aqui da igreja que a gente não vê peixe de jeito nenhum com eles. Eles dizem que pescam. Pois é. Jesus está lá na praia. Pedro reconhece, mas tem medo de falar em voz alta, que é o Senhor. Os outros foram chegando meio sem saber como se aproximar, talvez porque deixaram tão rapidamente de confiar no que Jesus havia dito a eles e voltaram a tomar suas vidas em suas próprias mãos. Vocês se tornarão agora pescadores de homens. Aí eles voltam, entre a morte e a ressurreição de Cristo, eles se voltam novamente para pescaria, ou pouco depois da ressurreição, eles vão para a vida anterior, confiando neles mesmos. Precisamos fazer algo. Claro, às vezes há a hora de agir, como falamos em outra palavra. Mas ali não era. Ali eles estavam voltando à vida anterior por medo, decepção, falta de perspectiva. Jesus morreu, e agora? O que nós vamos fazer? Jesus não está conosco, e agora? O que nós vamos fazer? Pois bem, irmãos, Jesus está conosco. Mas a tristeza, como no caminho de Emaús, o medo, como no barco. Ora enxerga Jesus como fantasma, ora pensa que ele não está ligando para a nossa situação. Então somente está fora do ar. Mas Jesus está presente. E na praia, quando ele chama os discípulos, quando os discípulos vão desembarcando, ele já está com um peixe pronto, assando o peixe. Que ceia maravilhosa! Vem cear, o mestre chama, vem cear, diz a letra da música. Você pode se saciar com o que Jesus tem. Não pensemos que a nossa vida está em nossas mãos. Se a entregamos ao Senhor, Ele é dono de nossas vidas. Ele prepara algo para nós. E naquele momento parece que Jesus pede a eles, já que Jesus falou o lugar certo para lançar a rede veio cheia, abarrotada, Jesus diz: traga um pouco do que vocês têm. É como se Jesus dissesse: não cheguem com mãos vazias, vocês têm algo a oferecer. Que ceia maravilhosa deve ter sido aquela na beira da praia. Tristeza faz com que não percebamos que Jesus caminha conosco. Medo faz com que não vejamos Jesus ou ainda mais nos assustamos. Ele está presente. E a ilusão
de pensar que temos tudo sob controle é bobagem. Jesus nos chamou, Ele nos conduz. Que vejamos Jesus em nossas vidas, nos suprindo, e vejamos Jesus caminhando conosco. Que vejamos Jesus se aproximando de nós, ou estando conosco no meio da noite escura e do mar agitado. Vejamos a Jesus. Amém.